conversar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Um ano. Agora continua. Um ano. Gente. Meu Deus, bora? Bora. Está começando Mais um podcast. Podcast, gente. Bora Talk Com ela. com a gente. Agora que são elas, o podcast é delas. Bora talk com elas, bora talk com elas. Um podcast assim. Meu Deus, eu tô assim, ó. Hoje eu tô chocada que faz um ano Um ano, que a gente tá aqui. Meu Deus. Tá vendo essa mesa recheada aí, gente? É pra comemorar. Gente, Entendeu? um ano de podcast, de Bora Talk em Floripa. Isso aqui é muito bom, é maravilhoso. Recebendo tanta gente aqui conosco. Gente, coisas, tantas pessoas histórias especiais, lindas. histórias maravilhosas, Nossa, histórias de vidas lindas lindas, demais. maravilhosas. Pessoas especiais que a gente recebeu aqui. Muitas Exatamente. pessoas que trouxeram para nós histórias lindas e aprendemos também com elas. Um aninho de Bora Talk. Mas sabe qual que é o melhor desse ano? É dividir toda manhã com a senhora. Ah, meu amor. Sabe qual é o melhor? É dividir com você. Mas todas você as me manhãs. plagiou, diferente. Gente, um ano está começando o nosso podcast. Um ano já que a gente tá comemorando hoje. E aqui a gente tá passando de novo na tua timeline aqui pra falar o quê? Hoje tem algo especial, não tem? Muito, meu Deus do céu. Não seria, olha, é muito bom comemorar. Não teria outra maneira de comemorar esse um ano de podcast. Não, especial. Exatamente. É isso aí. Só que antes da gente continuar, nós vamos falar do quê? Dos nossos patrocinadores. Patrocinadores. Gente, a melhor coisa é o que eu sempre falo. Tem gente que fala assim, ai, a gente conheceu a Vantaggio por vocês. Né? Tu já foi na Vantaggio? Lá em Canasvieiras? Ainda não, mas depois da divulgação depois aqui, vou ter que daqui- passar lá, né? O negócio lá é, meu Deus! Gente, eu tô bom. falando da Vantaggio, restaurante, pizzaria em Canasvieiras. Pra mim, eu aqui, eu sou suspeita a falar, né? Mas pra mim é a melhor. Não tem. Gente, um beijo pra Sandrelli e pro Anderson, nossos patrocinadores. Beijo pra vocês. Você que tem um tempinho aí, chegou sábado, você, eu quero sair com a família, vou pra onde? Vai pra Canasvieiras. Porque lá você vai encontrar a Vantaggio, que é a melhor pizzaria, gente. Melhor, Lá tem não rodízio tem, né? de pizza, mini hambúrgueres, todos os tipos de massa. Você come, tá? Você tem que fazer jejum o dia inteiro pra entregar de noite, que o negócio lá é forte. demais. Você come, É come. muito Fora as bom. bebidas que tem lá, gente. É uma coisa melhor que a outra. Vantaggio, nosso patrocínio está com você. É isso daí. Vou falar também de Teu Reflexo. Joias. Quem é que não gosta de joias, né? Tanto mulheres quanto homens também usam. E a gente tem um patrocinador muito forte que é Camila Amaral conosco. E a Teu Reflexo irradiando a nossa vida, nos enchendo de beleza. Vamos mostrar as peças aí, Evelyn? Gente, ó. Isso aqui tudo é Eu Teu só Reflexo. uso Teu Reflexo, Teu né? Reflexo. Na real, eu tô com 2 Teu Reflexos. Só É isso daí. O Teu Reflexo tá comigo desde quando eu era solteira. Isso daí. Tem nos Casei, acompanhado. noivei, namorei, noivei, casei. Agora o Isaac vai ter que fazer também, né? Vai ter que a ser. corrente do Isaac, porque Também. é geração em geração. Teu Fica o Reflexo. Insta, então. Lembrando que quem comprar aqui pelo podcast, você tem desconto. Eu vou falar uma coisa, o brasileiro, ele tem um ar assim, que ele fala desconto, ele já brilha o olho, eu não sei porquê. Então, você que comprar daqui do podcast, você consegue nosso desconto usando o nosso cupom Bora Com Elas. Então, aproveita. Aproveita, vai ficar aqui o Insta para você seguir e fazer suas comprinhas. Isso aí. E o nosso próximo podcast... podcast não. Olha o que agora vai Que ela já rir de mim. cortou lá. O nosso próximo Patrocinador. Deixa eu falar da salgadaria da ilha. Já provou esse salgadinho? Ainda não, mas tô de olho. Isso Não, aqui tá é de olho. algo bom. Quentinho. Na próxima vez, a outra vez você provou, né? Você provou outra vez? Tinha bom. que salgadinho pra ti? Tem uma caixa cheinha ali, ó. Eu também não me lembro agora. Foram todos os programas. Gente, mas a salgaderia da ilha, ela fica aqui no centro de Floripa. É a melhor salgaderia, gente. Isso é salgado sequinho. Eu não vou comer porque eu fiquei 1 ano atrás passando mico nesse programa, 1 ano sendo caluniado. Quando eu comia. Eu vou comer esse tempo, não. Gente, 1 ano que a gente tá aqui comendo, isso aqui é muito bom. Salgaderia da ilha.
Ó, o Kel vai deixar aqui embaixo o Insta deles pra você já falar, chamar eles. Pensa no salgadinho bom. Vou provar enquanto ela fala o próximo. O próximo que eu vou falar aqui, eu vou falar da doutora Silbene e Clínica Aurora, que está com a gente na estética desse programa, fazendo um tratamento com mulheres, com homens. Então, se você quer fazer aí, dar uma reformulada, né, Evelyn, na sua estética, procure doutora Silbene, Clínica Aurora, no Shopping Via Catarina, na Palhoça. Ela está lá com uma equipe para atender você e eu tenho certeza que você vai sair de lá muito mais linda do que você vai entrar, mas você vai sair perfeita de lá, porque é muito bom, tratamento maravilhoso. Clínica Aurora para alegrar o seu dia. E tá com a boca cheia ainda. Então vamos lá, vamos falar do próximo? Vamos falar, me dá uma pipoca ali, deixa eu falar quem tá com a gente. Aqui, ó, você já conhece, né? Já estiveram aqui conosco e hoje são nossos patrocinadores. Deixa eu mostrar para vocês. Pipoloucos, olha aqui para vocês verem. É a melhor pipoca. Vocês já provaram pipoca artesanal da Pipoloucos? Ainda não? Então vamos lá. Gente, ó, vamos distribuir para eles. Cadê o cacau, Gabriel? 50%. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel que está aqui cacau, nos visitando? Pega aí, Gabriel. Cacau, 50% de cacau, por favor. Essa pipoca que é demais. É maravilhosa. Pipoca artesanal, Pipoloucos. Provem está pra com a vocês gente. verem, só Provem, provem. vocês vão ver o que a gente está falando. Vai ficar o Insta deles aqui para você também seguir e comprar. Coma, olha, você não vai conseguir um pacotinho só desse. Tem vários outros sabores. Temos salgadas, temos doces, né? Temos vários outros sabores. Pipoca doce me uma ganha, delícia. gente. Meu Deus do céu. Próximo, isso tá daí, com a gente? E o nosso próximo, mas não menos importante, pra mim é o mais importante. O meu pai, né, gente? É Se eu isso falar aí, isso, eu não falar pastor isso, o negócio fica... Cristiano Borges. Gente, siga ele no YouTube, pr.cristiano Borges, e no Instagram, pr.cristiano Borges. Acertou. Né? Lapada que é. Hoje ela conseguiu. Hoje ela falou. Hoje ela conseguiu falar. Treinei a semana toda pra falar isso. Gente, siga ele lá. Vocês vão ver o jeito que Deus usa esse homem. Demais, extraordinário. Sigam É isso ele. aí. Vamos começar então? Bora? Bora, então. Hoje nós vamos apresentar para vocês quem está conosco nessa festividade de 1 ano de podcast. Quando eu falei, eu disse, Maicon, meu Deus do céu. Ele falou, não, vou conseguir para vocês. E aí, quero agradecer ao Maicon, né? A Fernanda, que eles são bênçãos de Deus na nossa vida. Gabriel, que está aqui também hoje com a gente, muito obrigada. Mas vamos apresentar para vocês quem está então conosco. Eu vou falar com a voz de aeromoça, tá? Senhores passageiros, apertem os cintos, porque está com a gente Jean Lourenço. Seja bem-vindo ao Obrigado. nosso estúdio, ao nosso podcast. É um prazer poder receber você aqui, Jean, nosso ex-prefeito de Florianópolis, né? 2 vezes, olha só. E hoje ele está aqui para compartilhar desse papo legal, dessa conversa que a gente vai ter com você. Fique à vontade, a casa é sua. Meninas, obrigado pelo convite. Quero dizer que eu estou muito honrado, né? Em estar aqui na nosso. comemoração de 1 ano de vocês. Coisa boa. Eu já tinha assistido outros podcasts aqui que vocês gravaram. É sempre um papo muito legal, né? Descontraído, de uma forma um pouco informal, até onde se permite de um podcast, mas a gente vai descobrindo, assim, detalhes da vida, do desejo, é um ensinamento a cada dia. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui e falar um pouco da minha experiência de vida, né? Da minha experiência como homem público, como profissional, como pai, como marido, então, como ser humano. Então, isso é muito bom pra gente. Eu conhecer vocês já está sendo uma honra para mim, né? Ver a simpatia de mãe e filha. Eu até brinquei assim que nem parece mãe e filha, né? Ela tá tão jovem aqui que parece irmãs as duas, né? Ela ganhou o dia. Obrigado mais uma vez pelo convite e vai ser um bate-papo bem legal. Quem assistir até o final, no final a gente vai ter uma surpresinha para falar para todo mundo. Aí. Então, se eu fosse você, o sai quê? Daí não sai daí. Sai, fica aí. Fica até o último, do último, tá? Do último, até quando a gente falar assim, ó, tchau. Senão pra você não perder, pelo amor de Deus. Jean, então vamos começar sobre a sua infância, já que você falou de família e da sua vida. A gente vai começar então sabendo como que foi a sua infância, onde você nasceu, onde você passou a sua infância. Pode começar
Posso, falando pra gente? Eu nasci aqui em Florianópolis, né? É daqui mesmo, então. Eu nasci aqui em Floripa, lá no continente, nasci no Morro da Coloninha. Então, vocês sabem que quem nasce no Morro da Coloninha tinha que ser figueirense. Então, todos os figueirenses, me desculpe os havaianos, né? Mas Bota aí, a tá, bandeira do Mineiro aí, ó. não tinha como ser diferente. Lá não tinha jeito, a gente conviveu, né? E a minha família sempre teve um histórico por ali. Meu pai era empresário, minha mãe era funcionária do Colégio Aderbal Ramos da Silva, que é um colégio muito tradicional. Sim. Ela foi de recepcionista até diretora, então foi 50 anos na escola. Uau. A dona Judite, ela é famosa lá no Estreito, quando o pessoal fala com ela. Então, mas foi uma convivência muito sadia com meus familiares, com amigos. Acabei crescendo depois no bairro de Coqueiros, ali no continente também. E tive a oportunidade, com o tempo, de, desde muito jovem, participar de maneira ativa, desde a época da escola, né, no Grêmio Estudantil, depois na universidade. Eu comecei pela Faculdade de Direito, no Centro Acadêmico, e depois no Diretório Central de Estudantes da Universidade. Sim. E quando eu tinha 18 anos, os meus amigos me desafiaram, né? Pô, a gente tinha vivido uma época recente, em 1991, da retirada do poder de um presidente da República por corrupção. Na época, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Sim. E na época os jovens foram às ruas, então tinha um espírito de participação dos jovens na política e tal. Né? Era o movimento dos caras pintadas, quem é mais antigo deve lembrar disso. Esses mais jovens assim ainda não viveram, mas a gente vivemos isso. E aquilo acabou permitindo eu ser candidato com 18 anos. Bem jovem. E fui eleito o mais jovem vereador de Santa Catarina. Uau, 18 anos. Quando eu assumi, eu estava com 19 anos, né? Eu fui o menos votado dos eleitos e tive um histórico de várias eleições seguidas, sempre aumentando a votação até ser o mais votado da cidade. Olha só. Isso tudo me fez aprender muito. Nesse período eu fui secretário de 7 secretarias municipais, presidi a Câmara Municipal, mas não deixei de levar à frente a minha vida acadêmica, né? Me formei em Direito. É isso que eu queria saber, sua formação. Sou advogado. Depois eu fiz o curso de graduação em Administração. Né? Também tenho registro no Conselho Regional de Administração. Fiz um mestrado em Engenharia, mas voltado à área da gestão pública. Sim. Então não deixei de me qualificar e, ao mesmo tempo, continuar a minha vida política. Né? Onde, em 2010, eu disputei a eleição para deputado federal. Depois de 5 mandatos, acabei assumindo o mandato de deputado federal. Foi talvez um dos maiores aprendizados da minha vida, ter convivido em Brasília, saber os caminhos de como buscar os recursos, o debate nacional do Congresso. Foi um grande aprendizado. E tanto que em 2012 eu acabei disputando a eleição de prefeito. E comecei numa eleição muito difícil, eu lembro que eu tinha 2% nas pesquisas, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E a campanha foi crescendo, eu fui para o segundo turno. Olha. Contra o César Souza Júnior, e naquela eleição eu acabei perdendo por apenas 6 mil votos da eleição, uma pequena diferença. Muito pequena, né? Mas eu não deixei de trabalhar, logo depois fui convidado para assumir uma função estadual de presidente da Fátima, que hoje é o Instituto do Meio Ambiente. Cuidei da política ambiental, que me fez conhecer a economia de cada região de Santa Catarina. E depois entendi que eu teria que ficar mais próximo de Florianópolis. Fui candidato a deputado estadual, fui um dos mais votados naquela eleição. Tive uma experiência muito exitosa na Assembleia Legislativa. Eu lembro que a gente fez mais de 1000 proposições legislativas, fui um dos deputados mais atuantes. Em 2016, disputei a eleição de prefeito novamente, daí indo para o segundo turno, né? E vencendo no segundo turno a ex-prefeita Angela Min. Aquela eleição. Comecei um mandato difícil, né? Um mandato com uma prefeitura em crise, né? Começou com greve, atraso de pagamento, dificuldade financeira. Foi um primeiro ano de muitos ajustes financeiros, de controle de despesa pública, até 2018, onde a prefeitura daí já reorganizada, a gente pisou no acelerador e foram mais de 2.000 obras, né? Foi a maior atuação de um prefeito naquele período. A minha aprovação aumentou consideravelmente. Veio a pandemia em 2020. A gente teve uma atuação de destaque nacional na pandemia. Eu participava já da diretoria da Frente Nacional dos Prefeitos. E na época acabei sendo eleito presidente do maior consórcio de municípios do Brasil, que é o Conectar, que
definir as políticas públicas. Então eu tratava diretamente com o Ministério todas as situações que nós tínhamos que tratar sobre a pandemia. A gente conseguiu, Florianópolis foi uma das cidades que mais salvou vidas proporcionalmente. Sim. Foi uma e ao época... mesmo tempo que mais gerou empregos. Sim. Então a gente conseguiu conciliar, né, todas as restrições que tinham a ter um incentivo para se manter e manter a qualidade da cidade. Acabei disputando a reeleição, tive uma reeleição tranquila, vencendo em primeiro turno, né, com uma grande votação. E depois, no segundo mandato, teve todo um estímulo para eu disputar a eleição para o governo. Todo mundo esperava esse momento. Eu acabei renunciando em 2022 à prefeitura para disputar o governo do estado. E foi uma eleição que eu aprendi muito, foram quase 600 mil votos no nosso estado, mas ali nacionalizou a eleição, então saiu do âmbito, o número do Bolsonaro e o número do Lula, o pessoal acabou votando nos estados, né? E aqui não foi diferente, o candidato do partido do Bolsonaro foi para o segundo turno, o candidato do Lula foi para o segundo turno, e acabou não se discutindo muito gestão e mais a parte ideológica, né? Que a gente respeita o momento político, quem ganha a eleição eu não critico, eu só bato palma, né? Porque vencer é sempre um mérito, né? E entender que naquele momento não era o momento, então tem uma reconstrução desse período. Eu continuo, nesses 3 anos que eu deixei a prefeitura, atuando em defesa da sociedade, eu participo dos movimentos comunitários, dos movimentos das cidades, viajo o estado, tenho uma função partidária, desde quando eu era presidente do partido, que é a União Brasil, agora eu presido a Fundação Índico, que é o Instituto de Formação Política do partido. Então a gente busca qualificar vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, e a minha experiência acaba ajudando nisso. Estou percorrendo o estado inteiro, fiz um pequeno intervalo só em 2023, onde acabei morando deu uma pausa, uma pequena pausa. Não, foi difícil, porque eu morar sozinho, aprender, né, a cuidar tudo de novo, a lavar sua roupa, preparar, foi um aprendizado depois de velho aí. Mas assim, conviver em outro país, onde tem modelos de gestão muito positivos, a gente debateu muito, né, pude me qualificar nesse período e voltei, acho que mais preparado ainda para Florianópolis, e continuo esse meu trabalho. Agora, num desafio novo, a partir do ano que vem, 2026, nós decidimos no partido, decidi também em família, retornar à Assembleia Legislativa. Para isso vou disputar. Estou na condição de pré-candidato a deputado estadual. Deputado estadual o ano que vem. A gente pode debater os assuntos de Florianópolis, da grande Florianópolis, principalmente, né, que é a região aqui, Palhoça, Biguaçu, São José, Santa Amaro, que não dá para discutir de maneira isolada. Os municípios estão interligados, tem muitos problemas em comum, e as soluções têm que ser em comum também para ser apresentadas. Então fiz um rápido resumo aí da minha vida nesse período, da minha vida política, da minha vida acadêmica, e a gente tem agora sim ainda um grande desejo de continuar ajudando a sociedade. Acho que o grande orgulho de um prefeito, quando eu falei que é a história no final eu vou contar uma história que eu vivi como prefeito, que não vai demorar mais de 1 minuto, mas assim, que mexe muito comigo, que o prazer de um prefeito, acho que o maior salário que a gente recebe é poder mudar a vida das pessoas para melhor. Exatamente. Então esse meu desejo de poder transformar a sociedade, ajudar as pessoas, ele continua muito firme na minha vida, né? Por isso a vontade de, às vezes tem gente que diz, pô, tu não cansou, não vai desistir, senão a gente não desiste, eu ainda tenho bastante tempo, né, pela frente, então vou continuar me dedicando, trabalhando para isso. Foi o que eu falei, tá na veia dele, né? É uma coisa que já vem desde... Já nasce, já vem bem de novo. Quem nasce para isso, só vive, não consegue mudar. É o que eu falo. O meu avô, ele era caminhoneiro. A veia dele era ser caminhoneiro. E ele não parava. A gente falava, vou para. Que para o quê? Meu avô era 80 anos e estava dirigindo caminhão. É a veia. Tá na veia aqui. Nasceu fazendo aquilo. Quem tem vocação é diferente. Tem vocação, fica... Então você foi o presidente da Fátima, é isso, né? Fundação... Isso, da Fundação do Meio Ambiente Estadual, né? Fala um pouquinho pra gente dessa época aí. Esse período foi um período interessante, porque todo mundo dizia que a Fátima, na época, era o patinho feio do governo, porque só reclamava, só trancava. A gente conseguiu fazer uma transformação, primeiro, do ponto de vista de eliminar a burocracia. Então, muitas licenças que demoravam muito, começou a dar agilidade. Segundo, a gente começou a agir de maneira proativa. Hoje nós temos marcos na cidade, por exemplo, né, o parque que o governo do estado tem lá no Moçambique, aquela área, é uma área hoje que trabalha com animais
que tiveram algum tipo de violência, agressão. Sim. E lá nós temos toda uma estrutura que as pessoas visitam, conhecem os animais, são tratados para voltar ao seu habitat natural. São animais silvestres que tem lá. Então, transformou numa área de turismo ecológico. Né? Então, a gente iu proativamente. No sul da ilha, se a gente for, a gente tem a Lagoa da Chica, a gente fez toda a urbanização da Lagoa da Chica. Tudo isso com recursos de compensação ambiental, às vezes não é recurso do Estado. Então, se você acelerar licenciamento, você melhora a economia, desenvolve o Estado, traz mais recursos para se transformar num órgão autossustentável, e esse resultado acabou sendo um resultado positivo que acabou me vinculando sempre no meu trabalho a essa área. E Florianópolis é uma cidade muito voltada à questão ambiental, né? Sim. Nós temos um patrimônio ambiental que tem que ser preservado, mas que tem que ser tratado de uma maneira que a gente possa utilizá-lo de maneira positiva, seja para o turismo, para as pessoas daqui conviverem, porque só preserva quem conhece. Então foi uma vivência muito interessante. Eu tive um percalço nesse período, porque a trabalho, no dia 18 de junho de 2013, eu tive um grave acidente na BR-101. Eu estava com o veículo da Fátima e um caminhão trancou toda a BR-101. Um acidente muito grave. Eu fiquei... faz parte até de um testemunho da minha vida isso. Porque Pode falar, fica à vontade. Fiquei um período trancado nas ferragens, né, algumas horas, até conseguir me tirar. E muitos chegaram a anunciar a minha morte em Florianópolis. A imprensa divulgou que eu tinha morrido. E fui para o hospital em Itajaí, o Hospital Marieta Conde Bornhausen. Lá passei por 8 cirurgias na primeira noite. Né? E foi uma luta ali que a minha família conviveu muito comigo, né? Porque família se une muito nesse momento. Nesse momento os todo filhos, mundo vem, todos. Eu fiquei mais de 30 dias lá na UTI, no hospital. Foi bem pela vida, foi bem feito. Sim, foi. Depois saí, fui cadeirante durante meses, que me aprendeu a ter um outro olhar. A ver de outro mundo, né? Mundo com outros olhos, né? A própria questão de quebra de barreiras arquitetônicas, eu andava pelo centro da cidade de cadeira de rodas. Opa, vou ter que arrumar isso aqui, porque... Andei de muleta 3 anos, né? Olha. Tem minha eleição de deputado de muleta, né? Pela cidade. Foi um período de superação muito forte, que me fez, de certa forma, ter muito aprendizado. E a gente, nesse período, assim, a fé, ela se renova em cada um, né? É verdade. Sim. Então, a gente viu a presença de Deus com a gente, Ele me deu luz, Ele me mandou mensagens para ter força e reagir. E tem momentos que a gente vive assim, que são momentos bem difíceis, né? Eu tenho até uma passagem, se você me permite, eu vou contar bem rápido. Pode Cada um tem a sua fé, a sua maneira de pensar, né? Mas eu estava na UTI lá, muito dolorido, todos os ossos do corpo quebrados, né? Você imaginar, eu passei desde o acidente por 33 cirurgias ortopédicas. Meu Deus. Eu sou um homem totalmente, um homem de ferro, né? Totalmente reconstruído aqui. Eu não passo em detector de metal, tá? Não se passa. Toca sempre, tá? E eu tava com muita dor, não aguentava, e o meu olho ainda era cheio de vidro, não dava para tirar, porque eu não conseguia sentar para ir no equipamento para tirar, e determinada hora eu comecei a fechar e ficar tudo branquinho, assim. Então eu pensei, eu tô indo embora. Tô indo, e chamei minha mulher e falei, não, tô indo embora e tal, e ela, não vai, e começaram a orar e tal, e eu lembro que passou a noite e tava passando uma enfermeira na UTI que veio em minha direção, né, uma enfermeira negra, e ela falou pra mim, Deus mandou te avisar que a tua hora ainda não chegou. Olha só. Tu tem uma missão nobre para cumprir, mas tu tem que ter força e reagir. Ela repetiu 3 vezes isso, tem que ter força e reagir. Tem que reagir, né? E eu lembro que eu tentei pegar ela, mas não dá, meu braço todo destruído, coisa meio da minha mente, né? Assim, era muita medicação, morfina, tudo que recebia. Para aguentar a dor. E passado aquilo, de manhã disse pra minha mulher, olha, eu preciso conversar com uma enfermeira, eu quero que chame ela de volta. Tô com o rosto dela aqui na minha mente, uma enfermeira negra e tal. Por favor, chama ela pra mim. E quando a minha mulher foi procurar e voltou, falou que na UTI todas as enfermeiras são brancas, não tem nenhuma negra. Olha. Naquele momento eu vi que Deus mandou uma mensagem. Deus mandou. Para alguns disse, é um anjo que estava ali. É um anjo que estava ali, com certeza. E eu falei assim, então chama o médico. Olha. Não chama o médico. Eu não vou morrer mais. Eu vou ter força e vou reagir.
E a gente viveu tudo isso. Engraçado foi que a minha filha mais nova, na época, ela tinha acho que 8 anos. Aí no meu aniversário, em outubro, minha mulher desceu de cadeira de roda. E ela falou, não, vamos jantar num restaurante pertinho de casa. Eu morava no centro aqui. Daí quando cheguei no salão de festa, tinha uma festa. Com os meus amigos. Todos que tinham assim, vivido o acidente, os médicos e tal. E a minha filha, que não sabia dessa história, leu uma cartinha que ela escreveu contando tudo isso. Olha só. Falando, tu tem que ter força e reagir. Aí diz que Deus fala pelas crianças Deus também. Fala através das crianças. Então foi mensagens que ele mandou Sim. pra gente superar. Então, tudo isso que aconteceu nesse período da Fátima, misturei os assuntos aí, mas entrei, desculpa. Não, mas tá ótimo isso daí que a gente precisa. Eu sempre digo que é um testemunho de superação, de força. E nesse momento, essa fé da gente, ela se reoxigena, né? É isso aí. Ela vem mais vai forte. lá mais forte. Então, às vezes, hoje eu tenho uma leve deficiência no corpo ainda, me trato, mas eu acho que, no fundo, tudo isso que aconteceu me fez me tornar, assim, né? Um marido melhor, um pai melhor. Só melhor, tudo melhor. Acho que um político melhor também. Então, foi um período muito legal da minha vida, convivi, acho que até eu chegar em prefeito, que era o meu grande sonho, ser prefeito da cidade, tudo que eu vivi me permitiu ter mais experiência para chegar lá mais preparado. Te preparou para aquilo aí. E aí você teve essa questão aí de mobilidade também, aí você já conseguiu ver, né? Essa parte ficou na cadeira de rodas, ficou usando muletas, então isso já te fez a ver lá na frente, né? Sim, a dificuldade de quem convive com isso. A dificuldade de quem convive com isso. Que só sabe quem passa, né? Só sabe quem Às passa. vezes a gente fora não sabe né, o que uma pessoa cadeirante passa. E ele conseguiu ver. Viu? Eu já estava preparando ele para ele ser prefeito, ele não sabia. Isso aí. Na hora da dor a gente nunca imagina, né? O que Deus tem pra gente no futuro. Mas Deus já sabe do amanhã. Isso aí. E quando veio a pandemia, como prefeito, você estava como prefeito, né? Quando veio a pandemia, se desesperou? Olha, foi bem difícil, né? Nós nos preparamos. A nossa equipe, eu tinha um secretário que tinha sido reitor da universidade, o professor Paraná. Ele é um dos maiores conhecedores do Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Já foi superintendente do INAMPS, antigo INAMPS, foi diretor do hospital universitário, tinha um convívio, acabei convencendo ele a vir para um desafio para ser secretário. E tínhamos uma equipe de servidores técnicos da prefeitura muito qualificada. E eles começaram a estudar desde o início da pandemia como poderia ser a projeção. Eu me lembro em março, dia 10 de março, nós estávamos tendo um evento da Frente Nacional dos Prefeitos, prefeitos capitais do Brasil todo, estavam aqui em Florianópolis. E eles reuniram de maneira emergencial comigo, tinha tido a primeira morte em São Paulo. Eles falaram, vai avançar o Brasil inteiro, nós temos que controlar isso. O primeiro desafio nosso foi se preparar para a pandemia, e eu acabei acreditando na equipe técnica. E foi uma operação de guerra. Eu lembro que a gente tinha um almoxarifado inteiro, né, com aventais, né, com material médico e tudo que precisava se utilizar. E quando veio a pandemia, todo mundo comprou tudo, acabou, faltava, e nós tínhamos isso, conseguimos até ajudar outras prefeituras na época. E a gente foi o primeiro prefeito que tomou medidas de restrições à época, foi o primeiro decreto no dia 12 de março de 2013. Foi muito difícil o pessoal compreender, logo depois o governo do estado também adotou medidas, e ao mesmo tempo a gente começou a estimular, a gente deu auxílio para as famílias que não tinham recurso, a gente buscou alimentação, nós criamos, como prefeito, né, quando digo nós, mas a ideia foi da minha mulher, da Cíntia, né? Ela estudou muito modelos que tinham no mundo e criou a maior rede de voluntários de Santa Catarina, que é a Rede Somar. Na época nós estávamos com 11 mil voluntários. E muita gente começou a ajudar, muitas empresas começaram a ajudar, então me arrisco a dizer que fome ninguém passou aqui. Eu lembro que vinham carretas, a gente conseguiu um galpão emprestado da Polícia Civil em Canas Verdes, na Cadepol, e era um ginásio cheio de alimentação, com empresas do Brasil inteiro, né? E muitos voluntários para ajudar a distribuir, porque a logística disso também não é fácil, de levar até as famílias, fazer. Então a gente conseguiu dar suporte para quem precisava, dar o auxílio financeiro que precisava, estimular as empresas. Então a gente criou recursos que podiam dar à empresa
sem juros, né, para que eles pudessem retomar a economia, manter um capital de giro para sobreviver, seguramos pagamentos de impostos, fizemos uma série de medidas que evitou que muitas empresas quebrassem na época que estavam, né, e Florianópolis acabou conseguindo recuperar a capacidade de emprego. Logo depois veio o período da vacinação, né? Eu já estava na presidência do consórcio, nós discutimos toda a distribuição da vacinação pelo Ministério da Saúde, a forma de aplicar novamente milhares de voluntários ajudando na vacinação e na divulgação. Infelizmente, nós conseguimos passar por isso, que no início parecia um filme de ficção científica, né? E acreditava que ninguém. Quando começou, a gente pensava, vai ser um negócio que vai durar semanas. E foi anos. Depois passou um mês. Não, o próximo mês dá para fazer. Eu lembro que tinha gente que marcava casamento e dizia, vamos marcar para daqui a 2 meses. Acabou. No final, foram anos, né? Envolvidos nisso, né? E foi, acho que, um aprendizado para toda a sociedade, algo muito novo, né? Mas a gente tem que ter coragem, tem que estar amparado numa equipe técnica e ter muita vontade. Eu fui muito criticado na época, né? Porque as pessoas não entendiam no início as medidas, e o tempo passou a demonstrar. Então, olha, a gente tem que orar bastante para fazer o caminho certo. E acho que a gente errou pouco, acertou muito nesse período e teve coragem de tomar as medidas. Eu digo que o prefeito tem que saber priorizar o que fazer. É isso aí. Tem que controlar tudo de perto. Eu sempre acordei muito cedo, a reunião do colegiado minha com os secretários, sempre foi segunda-feira, 6 horas da manhã, né? Eu cedinho. Sempre muito pontual, eu fechava a porta, né? Se o vice-prefeito não chegava, ele estava de fora. Mas todo mundo chegava cedo. Eu nunca atrasei. Em todo o período que eu fiquei nos 2 mandatos. Só que ali tu organizava a semana, botava. Então eu vivia mais na rua, conversando com as pessoas do que em gabinete. Estando junto, discutindo com as comunidades. E a gente conseguiu superar desafios. Lembro quando eu assumi como prefeito, tinha 5 mil crianças na fila de espera por vaga em creche. Nós zeramos essa fila. Né? Nós fizemos um projeto como Escola do Futuro, reconhecido como o melhor projeto pedagógico do Brasil, né? Que é uma escola polilinguagem que ensina inglês, português, libras, letramento digital para a vocação da cidade, né? Para poder levar à frente. E na saúde a gente transformou, teve os melhores indicadores, tanto que Florianópolis foi reconhecida pelo Ministério da Saúde. Nós ultrapassamos Curitiba, que sempre é a primeira cidade. Nós, quando eu assumi, nós estávamos em 8º, nós somos a primeira cidade com a melhor saúde do Brasil, né? Melhor investimento do Brasil. Então a gente teve muitos empreendimentos, iniciativas. Estava visitando agora uma praça, são detalhes, assim, a zeladoria da cidade limpa, bem organizada. Nós nem sabíamos quanta praça tinha em Floripa. A gente levantou 189. Nós revitalizamos todas as 189, construímos umas 32 e mantemos essas praças. A gente chamava de Praça Viva. Né? A gente pavimentou, meu Deus, centenas de quilômetros, foram milhares de ruas pavimentadas na cidade, porque quem vive numa estrada que no dia que tem sol tem poeira dentro de casa, no dia que tem chuva tem lama, dá, né? não tem dignidade. Então mudar isso para dar dignidade, né? Foram desafios que a gente assumiu como prefeito, mas é óbvio que a gente passa por um outro lado humano, né? Os programas sociais foram um grande destaque da nossa administração. Então a gente conseguiu muito trabalhar a questão da violência contra a mulher. Eu lembro quando nós iniciamos um programa que a gente pagava um salário durante 1 ano para a mulher que denunciava a violência doméstica. Olha, tem mulher que não denunciava, já. Não, mas é porque as mulheres não denunciavam, porque dependiam economicamente. Continuavam em casa, sendo vítimas da violência. A partir do momento que tinha aquilo, a gente levava com abrigo, pagava um salário, dava tempo de reconstruir a sua vida. Então a gente teve uma equipe técnica muito qualificada também. Sabe que formar uma boa equipe é fundamental, né? Sim, tem que a gente teve bons secretários e secretárias que trabalharam para isso. Então a gente conseguiu avançar muito nesse período na área social. Nós melhoramos muito, né, o que fazer. A gente vive o desafio, por exemplo, das pessoas em situação de rua. Problema marcante, né? E que acabou se agravando muito depois que mas a gente fazia políticas permanentes. Primeiro, de ter uma estrutura de resgate social e de abordagem de rua, convênios com comunidades terapêuticas para que possam tratar.
a abordagem das pessoas e as famílias das cidades de origem para eles retornar às cidades de origem com segurança. Então nós compramos mais de 2.000 passagens para as pessoas voltar para as suas cidades de origem. Porque eles vendiam, não, Florianópolis é a ilha, tem tudo, Ilha da Magia, vão para lá tem emprego. E chegam aqui sem a mínima condição e acabam ficando nas ruas. Né? Então, nós também não podemos olhar essas pessoas como criminosos. Né? Tem que separar, eventualmente, se tem criminosos que fazer, mas ali são pessoas que são vítimas de um processo de problemas familiares, de dependência química, né? Que tem que ser dado respaldo com equipe multifuncional, com qualidade. A gente controlou muito esse período, a gente vê agora nos últimos anos um acréscimo considerável, que parece que está perdendo o controle, já não é mais um problema do centro da cidade, é um problema dos bairros né? de Florianópolis, que a gente precisa ter pulso firme, né, para ter políticas públicas que possam mudar. Então a gente vê como é importante você ter todas essas ações que possam mudar a vida das pessoas para melhor. E tem um programa que eu sou apaixonado, mas isso eu só vou contar no final. Deixa a gente curiosa aqui. Estamos começando a ficar curiosos. Estamos começando a ficar curiosa. E o ano que vem você vai sair deputado estadual. Isso, vou disputar a eleição de deputado estadual, né? Tomei essa decisão por entender que na Assembleia Legislativa eu tenho uma tribuna que acaba me permitindo debater os temas das cidades, eu posso criar legislações estaduais para melhorar a vida das pessoas. A minha experiência, depois de ter sido candidato a governador e percorrer todo o estado, me permite falar que hoje eu conheço bem o estado de Santa Catarina, a realidade local de cada região. Óbvio que por ter sido prefeito, a região da Grande Florianópolis, eu tenho muito mais conhecimento, mas já tenho um conhecimento razoável de todas as outras regiões. A gente vê, né, a questão da agricultura espalhada por todo o estado, né, a questão do agronegócio, a produção que tem de madeira em algumas regiões, a indústria pesada, metal mecânica no norte do estado. A gente vive realidades de cada região que tem que se conhecer, porque ali você desenvolve regionalmente, tem políticas que podem avançar nessas regiões para dar suporte. Nós vivemos uma situação muito difícil das nossas rodovias, né? Que sempre tem que se trabalhar para melhorar, onde escoa a produção, onde nós transitamos e precisamos ter segurança para as famílias que ali transitam. Isso envolve discussão, seja nas rodovias federais, seja das rodovias estaduais, seja das rodovias locais em cada município. Então, o fato de eu ter vivido toda essa minha experiência, de já ter sido deputado estadual e federal, ter convivido na Câmara, porque o vereador é aquele que recebe a demanda do dia a dia, ou como prefeito, né, ou na minha candidatura a governador, acho que me permite chegar com uma certa experiência. Vontade de trabalhar não me falta, não tem preguiça. É verdade. Não tem preguiça, né? Então, optamos aí em disputar a eleição, e a gente espera ter êxito na eleição para poder ter uma representatividade da sociedade que a gente espera, né? E poder trabalhar por Santa Catarina. É isso daí. Ele estava falando com ele, falou que está fazendo muitas viagens, né, pelo estado, conhecendo, vendo mais de perto, né, a realidade de cada parte do estado. A minha condição de presidente do Instituto de Formação Política, Instituto Índigo, me permite viajar um pouco discutindo dentro da estrutura partidária, dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do partido e presidentes de executivos, mas também discutindo os temas da sociedade. A gente visita a universidade, visita os prefeitos, né, debate, né, vai numa igreja, vai numa associação comercial, vai nos locais do debate o que cada região vai vivendo. Isso me deixa com mais conhecimento, me permite identificar melhor as demandas e debater também eventuais soluções e como eu, como deputado estadual, posso ajudar essas soluções serem colocadas em prática. Porque na política só tem validade se tu colocar a coisa em prática. Né? Tem gente que vive muito discurso, né? Na hora da prática. Na hora de fazer, do discurso. Muita gente só critica e não traz solução. Não adianta nada. Então eu já sou daquilo de colocar em prática, né, o que pode ser feito. E nesse momento não tem vencedor, perdedor de eleição. A gente tem que unir forças. Após a eleição, não interessa quem vai ser o governador, tem que trabalhar para que ele tenha o melhor trabalho possível, tem que ajudar. Exatamente. Né? Corrigir rotas, aperfeiçoar medidas, isso faz parte. Agora, não posso trabalhar contra Santa Catarina, né? Não. Isso eu não vou fazer, nunca foi minha característica. Sim, ótimo.
top demais. Tá muito bom, né? Tá Essa demais, entrevista tá demais. demais, Muito demais. bom receber. A gente fica falando quando vê passar rapidinho o tempo. Não, o tempo voa. Aqui a gente Tá fala, voando mas hoje o tempo No aqui. finalzinho. Gente, a gente já tá chegando Nós quase. temos Ô, produção, tá certo o quadro aí? Mas tá? antes vamos ver, né, o que ele tem Não, pra você falar, deixa né? pra depois, que entendeu? Depois. Então vamos lá. Então vamos pro nosso Mas quadro. a gente tem um rapidinho. quadro. E o nome do nosso quadro é Você Conhece. A gente quer saber se você conhece essas pessoas que vão falar aqui agora. O Jean é uma das pessoas mais especiais da minha vida. Ele é sempre tão carinhoso e presente. E sempre com umas piadas péssimas que já viraram uma marca registrada. Obrigada por cuidar tão bem de mim. E mesmo que agora numa distância um pouquinho maior, eu sou muito grata por te ter. E eu te amo muito. Olha, Essa quem é? Essa é a Marina. Bom, falar do Jean é muito fácil, né? Até porque a gente passa um grande período, né, Jean? Esse dia a dia do trabalho, viajando esse estado todo. Mas, Jean, eu quero primeiramente agradecer a Deus, tá? Dizer que sou muito grato a Ele por ter colocado o Senhor e sua família no meu caminho. Tá? Dizer que eu venho aprendendo sempre, cada dia mais, me tornando um ser humano melhor com o que eu aprendo com o Senhor e com sua família, tá? Quero pedir a Deus muita saúde, que Deus te abençoe sempre o Senhor e sua família, com muita proteção, muitas coisas boas, né? Sucesso nessa jornada da política, a gente sabe que é complicado, mas quero dizer que eu sou muito grato a Deus, tá? Sinceramente, sim. E o senhor tem mais do que um amigo, mais do que um funcionário aqui do seu lado, e a gente vai estar junto sempre nessa jornada, em busca sempre do melhor para nós, tá bom? Um abraço, meu amigo, obrigado por tudo e tamo junto. Fabrício vive comigo dia a dia, né? Meu assessor pessoal dirige, cuida das coisas pessoais minhas, dá suporte para as meninas, tem tudo aí. Tem mais um alguém grande amigo. ali? Anderson. Vamos ver. Quem é essa? Essa é minha mulher. Olha. Já é meu companheiro de quase 20 anos. Cada dia que passa ao lado dele eu fico mais impressionada com a capacidade que ele tem de manter positividade, o bom humor. A gente já enfrentou muitas batalhas juntas. A maioria delas nós vencemos, outras nós perdemos. E quanto mais difícil a batalha que a gente enfrenta, mais forte, mais unida a gente fica. Porque ele tem perseverança, ele tem vontade de viver, ele tem vontade de fazer as coisas. Eu nunca vi o Jean reclamar de nada. Ele sofreu um acidente que rompeu o nervo ciático, vocês imaginam, né? Além de tudo que ele quebrou quase o corpo inteiro. Mas ele nunca perdeu o bom humor. Apesar das dores, apesar de tudo. E a vida da gente é assim. Quando fico brava, alguma coisa, ele vai e faz alguma brincadeira, leva as coisas de um jeito bom. E é um prazer viver do lado dele. Tomara que eu consiga acompanhá-lo sempre e ter a energia que ele tem, um pouquinho pelo menos. A Cíntia, é óbvio que a gente já vive, como ela falou, há 20 anos juntos, né? E não adianta, na vida, o nosso patrimônio não está separado da mulher, do esposo, da esposa, né? E a gente vive literalmente isso, né? A gente vive uma sociedade, né? Tá ali juntos, em família. Então, quando está nas eleições, ela é a minha parceira principal desse processo. Tá junto com você. E está sempre à frente de mim, nas ideias, nas críticas construtivas, no que pode fazer, batalha muito. Além de tocar uma família, porque com 4 filhas mesmo, a distância que elas estão vivendo, a gente tem as preocupações, né? Sim. E ela é arquiteta, tem a empresa dela, que trabalha, se dedica. Então, não é fácil o turno delas de fazer. E a gente está sofrendo agora. A Marina, que falou ali, nós temos 4 filhas, né? Sim. Então, a mais velha mora em São Paulo já há bastante tempo, né? E a segunda, que é a Marina, se formou e agora foi para São Paulo, faz 2 semanas. Então a gente está vendo a depressão, que foi o carro cheinho, né? Foi o carro dela cheinho de coisa para se mudar e para não volta mais Deus. Aquilo. Quer dizer, a gente espera que volte um dia. A Ana Clara mora em Itajaí, já está se formando lá em psicologia. E a mais nova já está morando no Canadá há 3 anos. Foi também, não voltou mais. Está fazendo a universidade lá.
Então a gente diz que a gente está com a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos foram, então, mas a gente sempre busca estar junto, mesmo à distância, a gente sente as nossas meninas muito perto, e acho que eu e a Cíntia temos uma sinergia muito boa aí, a gente curte muito a gente, né? Os dois, cada um no seu estilo, mas a gente vive, então, não sei quando é que vocês gravaram isso aí, queria saber. Por isso que eu falei para ela que vinha aqui, ela assim, eu preciso ter certeza aí do link para poder. Ela já sabia disso, foi uma pegadinha que o Michael fez aí, a Fernanda com eles lá. Conseguimos. A nossa Me pegaram de equipe, surpresa. a nossa Que equipe, bom. ela futrica, elas conseguem. Elas Não, conseguem. eles são top. O que é o nosso produtor, ele é top. Ele vai assim, ele cata, né? Que legal, obrigado. Foi de É o coração. carinho- né? é o carinho do Bora nosso Talk pra com você. Obrigado, foi muito bom. Agora a gente quer saber da fofoca. A Mas gente quer saber. Não é uma fofoca, assim, é Uma fofoca história, né? boa. Sabe quando a gente dá boa. palestra, tem sempre uma técnica que diz, né? Porque às vezes o pessoal pode estar meio cansado, distraído, aí diz assim, ó, mas eu quero te contar uma historinha. Opa, já Dá uma anteninha, já historinha, fala assim, ó. a sensação Já vai vir uma coisa nova, todo mundo Isso, faz todo silêncio e mundo. para a historinha. Mas tem um episódio que eu às vezes me relato, assim, que traz um pouco a experiência, que eu resumo o que é ser prefeito nisso. Tá? Cada 6 meses eu ia para frente do terminal central aqui de Florianópolis prestar conta, eu distribuía um material impresso que falava de uma pressão de contas desse período. E vocês sabem como é que é a frente do T100, né? A hora que abre aquele semáforo, vem 2.000 pessoas, aquela muvuca, todo mundo. Aí, pá, vem uma criança quer tirar foto, a mãe quer tirar foto, o pessoal vem, me cumprimenta, fala. Eu pego o megafone, vou chamando o pessoal para atrair, o pessoal vai vindo tudo. E um senhor veio e bateu nas minhas costas, prefeito, eu preciso falar com o senhor. Eu assim, não, tá bom, já vou te atender, mas não dava, e o sinal fechava, daí quando fechava a foto, quando ele ia falar, já abriu de novo o semáforo, vinha todo mundo, depois de uns 10 minutos, né, eu falei para minha secretária que estava ali, a Sheila, segura um pouquinho que eu vou lá pro canto atender esse senhor, porque eu já tô agoniado do nervosismo de querer falar comigo e não dá. E quando cheguei, ele só veio num canto, ele falou assim, ô prefeito, o que que deu assim, ô meu irmão, o que que estás precisando? Pensei, pô, vai pedir alguma coisa, prefeito, alguma demanda? Não, eu só quero te agradecer, prefeito. Eu assim, quer me agradecer? Prefeito, é que o que o senhor tem feito aí e tal, por mim. O senhor mora onde? Eu moro no Morro do Horácio. Assim, o senhor mora no Morro do Horácio, mas o que é a creche que a gente tinha recém-inaugurado? Um crechão que a gente chama lá? Não, a creche está muito boa, tal, mas não é a creche, é o novo centro de saúde. Ele até sabia o nome do médico, tudo. Não é isso, prefeito. É que o meu filho, ele era presidiário. Aí eu falei assim, presidiário, mas ele saiu da penitenciária agora? E foi, o que é a tua história? Ele assim, não, é que o meu filho, ele tem síndrome de Down e ele só ficava em casa, e ele era preso dentro de casa, ele nunca saía. Porque o acesso lá no morro é muito difícil e ele nunca tinha saído. E o senhor fez aquele programa do porta a porta e o carro vinha pegar ele toda semana, 3 vezes. E levava ele para fisioterapia, para a escola. Ele foi até na praia tomar banho, prefeito. Daí ele disse para mim assim, você mudou a minha vida para melhor. Eu tenho que te agradecer. E eu quero dizer que tudo na vida resume em poder mudar a vida das pessoas para melhor. É isso aí. Isso que nos estimula a participar da política, né? Conviver da vida pública. A vida pública ela é injusta, né? Ela é incompreendida, tem ingratidão, tem dificuldades. Não é só aquela vibração de vencer uma eleição, dos bons momentos. Tem muitos momentos tem os difíceis. maus também. Mas quando a gente escuta alguém num depoimento como esse, e a gente vê que foi um programa que a gente fez em parceria com a Flodef, que atendeu, olha, centenas de crianças com deficiência, que realmente eram... Pode melhorar, né? Mudar a vida. Viviam presas dentro de casa. Né? Deixa o coração e quentinho. ele falou assim, daí quando a gente vê que a gente pode fazer isso e transformar, a gente vê que vale a pena. Vale a pena todo, então, né? Todo assim, esforço, motiva a gente em qualquer momento. Então, eu trago essa história, deixo ir pro final aqui,
para falar assim que não tem preço, né? Não tem valor poder ser prefeito para ter essas atitudes e esse reconhecimento. Então isso me motiva a continuar trabalhando e é por isso que eu vou continuar dedicado à vida pública, enquanto a população entender que eu tenho saúde, força e vontade de ajudar. Continuar trabalhando, fazendo. Né, eu vou continuar ajudando. Então, fazendo em prol. até me desculpa, eu até me emociono, assim, porque coisa boa, faz são parte, momentos né? que a gente vive, mas que vale a pena. Isso aí Vale que é a aquele pena. momento que deixa Aí o coração que da você gente diz, né? quentinho. Valeu a pena. Exatamente. O que eu tô passando, o que eu passei, valeu a pena chegar até aqui e ajudar ainda mais, né? É isso aí que verdade. motiva a gente. Coisa É isso boa. aí. Gente, Estamos chegando no final, o papo né, tá Evelyn? muito, bom, mas tá top chegando demais, no mas a gente tá finalzinho. chegando no final de mais um episódio. Gente, um episódio com... Foi top, né? Muito bom, Foi top, meu né? Deus do céu. Queria Foi, mais foi horinhas uma com história ele. Umas linda. historinhas da minha vida aí, já contei. Uma história linda, uma história cheia de superação, Sim. de aprendizado de um homem, meu Deus do céu, top demais. Muito bom. Que já vai sair pra você aqui, ficar ligadinho com a gente. É isso aí. É Vamos isso aí. deixar as considerações finais, então, para Vamos. que você possa, olhando para essa câmera aqui. Bom, eu, deixa na suas verdade, palavras. quero primeiro agradecer a vocês, né? Por esse convite, Obrigada. parabenizar pela qualidade do programa aqui, né? E agradecer a audiência que está nos acompanhando, agradecer aqueles que acabaram seguindo a nossa sugestão, se inscrevendo aí no canal do YouTube, participando desse momento aqui de bate-papo informal, de conversa. E ter certeza de que esse espírito de viver, de dialogar a cidade de Florianópolis, o nosso estado, para mim, me dá um prazer assim, incomparável, né? Eu faço tudo isso com muito prazer, eu trabalho muito, mas com muito prazer. Daí a gente não cansa nunca, a gente se dedica e participa. E eu acho que eu não vou deixar de ter fé, né? É isso aí. De trabalhar cada vez mais, de participar. Então quero agradecer esse convite, né? Pedir que Deus abençoe a todos aí, que a gente tenha muita força, que vocês tenham muita saúde e que a gente possa cada vez nos dedicar mais, né? E que sabe que Bora Talk, eu falei, né? O lema nosso era Ele Bora perguntou, trabalhar. Bora trabalhar. Mas foi meio, Bora tá bem Talk. próximo. Bora Talk, bora próximo, trabalhar. muito Não dá, próximo, né? não dá moleza. Era o nosso lema da campanha de governador, bora Bora trabalhar. trabalhar. Né? Que foi, então, queria parabenizar vocês pelo programa, desejar um grande sucesso. Vocês são Obrigada, muito uma obrigada. simpatia, né? Olha só. Né? E não tenho dúvida que vão estourar em breve aí, ainda mais, né? Vai ser uma honra de quem puder estar aqui, né? Desfrutando desse momento, desse bate-papo com vocês. Muito obrigado de coração. A Nós gente que te agradece. agradecemos A muito gente mesmo, que de coração, agradece né? demais. Meu Deus, que honra. Foi muito Uma honra bom. muito grande. É isso aí, gente. Por aqui a gente fica com dorzinha já no coração. Ah, que de um pena. quero mais, um gostinho de quero mais, né? Mas é isso aí, Então estamos fica chegando no ligadinho final. que o próximo episódio também garante um babadeiro aqui pra vocês, tá bom? Um beijão aqui da Eve. Da Silvia pra vocês. E é isso aí. Bora? Bora? Bora Talk Com elas. E hoje, com o nosso. o nosso Jean. Valeu, galera. Tchau. Tchau, gente. Agora é que são elas. O podcast é delas. Bora talk com elas. Bora talk com elas. Um podcast assim nunca antes se viu. Elas são as apresentadoras mais carismáticas do Brasil, sempre trazendo grandes papos, convidados de primeira. Elas são autênticas, elas são verdadeiras.